Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. E no vídeo de hoje eu vou fazer as atualizações das minhas leituras, o que eu consegui ler até o momento, as leituras que estão em andamento e também como estou me organizando com relação às próximas leituras. Bom, semana passada eu montei um cronograma para poder conseguir finalizar pelo menos 2 livros por semana. E aí eu resolvi intercalar livros mais curtos, também leituras mais leves, com calhamaços, ou com livros mais densos. E com isso eu consigo manter o meu ritmo de leitura e também consigo diversificar os livros que eu pego para ler, não fico apenas com os mesmos livros, que eu sei que são livros excelentes, maravilhosos, mas que vão me acompanhar por mais tempo, então eu quero manter o meu ritmo, eu quero também conhecer outras histórias. E eu tenho me planejado dessa maneira, tem funcionado. Eu faço isso no começo do mês, já vejo, por exemplo, quais os livros eu quero finalizar em cada semana, vejo a quantidade de páginas para que eu consiga finalizar ali naquele período. E eu estou gostando muito porque dessa maneira eu faço o meu planejamento de maneira mais consciente, eu estou conseguindo ler mais e sem correria. Eu mantenho meu ritmo de leitura, para mim eu preciso ler com calma, entender aquilo que eu estou lendo, fazer as anotações, respeitando cada livro com o tempo de leitura, com o meu ritmo também de leitura, para que seja uma experiência proveitosa. Então eu estou conseguindo fazer esse planejamento e pensando quais os livros eu vou conseguir intercalar com as minhas leituras, com os meus projetos, com as leituras que estão em andamento, com as leituras que são mais densas, mas que eu também quero ter aquelas mais tranquilas, aquelas leituras mais leves e que eu consiga manter esse ritmo e deixar a experiência melhor ainda. Eu confesso que para mim é assim que funciona e cada um tem um jeito de planejar, de ler, de lidar com os livros. Como eu falei, né? Dessa maneira eu consigo manter meu ritmo, não entro em ressaca literária. E por enquanto é dessa maneira que eu estou me organizando. Então vamos lá, eu vou começar falando dos livros que eu consegui finalizar até o momento, né, depois que eu fiz essa minha organização, porque se eu não tivesse feito, com certeza eu estaria empacada com as minhas leituras. O primeiro livro que eu finalizei em 2025 foi Na Praia, de Ian McEwan. Inclusive esse é o primeiro livro dele que eu leio, um livro curtíssimo, você consegue ler ele num dia ou no final de semana, tranquilamente. E ele é ótimo, por exemplo, para você intercalar com livros mais longos, né, com calhamaços, mas claro, se você se interessar pelo tema do livro. Confesso para vocês que até agora eu não sei dizer sobre a minha experiência de leitura. Eu ficava presa ao livro somente quando eu acompanhava os personagens principais. O problema específico existente entre um casal de jovens que são recém-casados, no momento em que eles estavam ali na sua noite de núpcias, na hora de consumar o casamento, aí problemas antigos vêm à tona. Claro que eu não vou entregar aqui a história, porque para mim eu achei apenas isso a parte interessante do livro, essa questão, né, entre o casal. Mas para vocês terem uma ideia, é um livro que vai falar sobre um contexto em que a criação da mulher era reprimida, ela não podia falar sobre sexo com o marido, com o namorado, o que estava sentindo, o que queria e o que não queria. Não tinha abertura, não tinha espaço para esse tipo de diálogo, então tudo ali ficava subentendido pelos gestos, pela expressão do corpo, né, pela recusa do corpo, pelo olhar ali recriminando uma determinada situação. A gente tem acesso ao que cada um desses personagens estão pensando, estão querendo, desejando, aquilo que eles não querem, mas cada um fica ali com as suas questões e vai chegar um momento que esse conflito ele vai existir. Porque no momento que eles se casam e eles vão ter que conviver, eles vão ter que ter intimidade, no momento dessa intimidade é que a coisa não vai funcionar e problemas, como eu falei, eles vão aparecer. E tem a ver com o tema da relação sexual entre os dois, né, entre o casal. O fato da mulher ela ter sido muito reprimida e ter visto sempre o sexo como algo negativo, ou a criação ali como algo proibido, negativo, reprimido, porque ela tem uma certa aversão ao toque e à relação sexual. E eu gostei desse ponto do livro porque ele permite reflexões. Será que é só apenas o contexto ou é algo mais intrínseco, característico dessa personagem? E você também analisa o contexto porque ele traz aspectos da época, do contexto da época, da criação. Tem um momento também que a gente acompanha o passado dos personagens. Enfim, como eu falei, foi apenas essa parte que eu achei interessante,
Mas eu achei que faltou alguma coisa ali na escrita, na maneira como ele desenvolveu a trama, as emoções dos personagens. No final das contas, eu achei uma leitura regular e dei 2,5. Não foi uma leitura ruim, né? Como eu falei, eu gostei desses pontos, mas faltou alguma coisa. Eu não consegui me envolver tanto assim ao longo de toda a narrativa e por isso, para mim, foi uma leitura regular. Li também Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, do Murakami. Esse livro eu amei essa leitura, dei 5 estrelas, favoritei. E mais uma vez, é um ótimo livro para você intercalar tanto com livros mais longos, também como leituras mais densas. E essa é uma leitura muito gostosa, porque quando eu pegava ele para ler, eu simplesmente não via a hora passando. E eu gostei de vários aspectos aqui desse livro. Primeiro que ele faz muitas referências de músicas que ele escutava enquanto estava fazendo corrida, então eu acabei montando uma playlist também, enquanto eu lia o livro, achei ótimo. Livros, autores, tem uma parte aqui excelente que ele fala sobre o Grande Gatsby, que ele estava traduzindo para o japonês, e ele faz um elogio que depois desse elogio que eu fiz, coloquei na minha TBR de fevereiro. Na página 112 ele fala assim: Gatsby é realmente um romance espetacular, nunca me canso dele, independentemente de quantas vezes o leia. Ali já me conquistou. Já parei e vi, tenho na minha estante. É o tipo de literatura enriquecedora para o leitor e toda vez que leio o livro me ocorre algo novo. Experimento uma reação diferente. Acho impressionante como um escritor tão jovem, com apenas 29 anos na época, pôde captar com tanta sensibilidade, equilíbrio e afeição as realidades da vida. Como foi possível? Quanto mais penso a respeito e quanto mais leio o romance, mais misterioso tudo isso me parece. Quando eu li esse trecho, quando eu li essa recomendação do Murakami, é claro que O Grande Gatsby era um livro que eu já estava querendo ler há muito tempo, mas depois desse trecho eu falei, chegou a hora de ler O Grande Gatsby. E é muito interessante esse livro porque ele vai falar quando ele começou a correr, vai falar sobre os treinos dele, vai falar sobre a sua preparação para as maratonas. Só que esse livro, ele vai além. Porque ao mesmo tempo que ele fala sobre esse seu esporte favorito, ele vai falar sobre os desafios que ele encontra pelo caminho, ele vai falar sobre superação, ele vai falar sobre disciplina, perseverança. E não só nessa questão dos treinos, como também você leva isso para outras áreas da vida. Então, enquanto ele está aqui falando sobre isso, nesse contexto da corrida, você consegue pegar essas lições e pensar, né, como eu falei, em diferentes áreas da vida. Ele, por exemplo, faz analogias com o ofício de romancista, inclusive ele conta em que momento ele pensou em escrever um romance, ele estava simplesmente assistindo a um jogo de beisebol. Vai falar como que foi a primeira vez que ele escreveu o livro, que ele colocou o livro para publicação, vai falar sobre como foi a repercussão, como o livro ele foi recebido. Ele também vai falar que a vida dele mudou completamente, tanto quando ele começou a correr, porque ele melhorou a alimentação, o corpo dele foi ficando mais definido, mais resistente, ele parou de fumar porque ele fumava 6 maços por dia. Então ele foi vendo quanto a sua saúde melhorou. E também quando ele virou romancista, porque antes ele tinha um bar, ele gostava muito do bar, tinha música ao vivo, fazia um grande sucesso. Só que depois que o bar fechava, ele ainda tinha que ficar para poder arrumar. E ele ia dormir muito tarde, acordava cedo para continuar o trabalho. Então ele não tinha essa qualidade no sono. E quando ele começou a escrever, ele teve que dar conta tanto do bar como também da escrita. E ele escrevia depois do expediente, de madrugada, escrevia um pouquinho. Às vezes ele nem dormia. Até que ele viu que o primeiro livro que ele escreveu foi bem recebido. Depois ele continuou escrevendo outros livros. Ele até mesmo se surpreendeu com isso, com os elogios da crítica. Ele viu que ia conseguir se manter com o dinheiro dos livros. Ele decide fechar o bar e manter ali a sua vida como escritor, mesmo o bar dando mais dinheiro, mas ele ainda conseguia viver com os seus livros. Não era tanto quanto o bar, mas ele conseguiu e assim ele decidiu seguir com a carreira de escritor, até mesmo porque ele conseguia ter uma qualidade de vida melhor. Mas ele também vai falar sobre os desafios do ofício do romancista, que você tem que ter disciplina, que você tem que ter perseverança, concentração, que é um ofício que exige também um esforço, uma dedicação. E ele vai fazendo essa comparação com a disciplina de você praticar um esporte, dentre outras atividades do seu dia a dia. Então, assim, foi uma leitura excelente. Dentre outros assuntos que ele aborda, né, ele fala sobre os treinos dele, das maratonas que ele participou, fala sobre as suas frustrações, suas decepções. Ele sempre queria bater o seu tempo ali na corrida, mas chegou um determinado momento que ele percebeu que o tempo dele foi se mantendo constante, depois foi diminuindo,
conforme ele ia ficando mais velho. Então ele vai falar aqui sobre o envelhecimento e como ele encarou tudo isso. E foi uma leitura maravilhosa, para mim até agora foi o favorito do Murakami e me deu vontade até mesmo de continuar lendo outros livros dele. Gostei muito de poder conhecer mais sobre ele. É como se você estivesse conversando com um conhecido. Foi uma ótima conversa porque aqui ele é muito franco ao falar um pouco mais sobre a vida dele. Deixo minhas recomendações. Maravilhoso. Uma outra leitura que eu finalizei, então já consegui finalizar até agora 3 livros, isso é muito bom, foi O Eterno Marido, do Dostoiévski, que também é um livro curto. Mas apesar dele ser curto, eu li um capítulo por dia e funcionou super bem assim. Senão, eu confesso que ficaria uma leitura muito cansativa. Eu gostei da leitura, mas não foi um livro que me arrebatou como outras obras dele. Eu acho que eu criei muitas expectativas. É claro que eu gostei muito do livro, me envolvi aqui com os dilemas, com as situações dos personagens. Não teve nenhum momento que eu achei a leitura cansativa ou que tirou meu interesse, não. Eu estava sempre interessada, sempre ficava animada quando no outro dia eu pegava o capítulo para ler e continuar ali com a história. É uma obra de qualidade, com temas profundos, dilemas morais, cenas tristes, cenas trágicas, cenas cômicas, como a gente encontra em Dostoiévski. Mas, como eu falei, ele não me arrebatou, né? Como as outras leituras. Foi apenas uma leitura que eu gostei de acompanhar. Dei 4 estrelas por ele me manter envolvida e interessada. E claro que é Dostoiévski, livro de qualidade, e deixo minhas recomendações. Os próximos livros são livros de projetos e, como eu falei, são leituras mais demoradas que vão me acompanhar ao longo dos meses. Alguns terminam em fevereiro, outros em março, outros vão me acompanhar até junho. Estamos lendo Grande Sertão Veredas, uma das minhas leituras favoritas da vida. Essa é uma releitura, mas confesso para vocês que parece que eu estou lendo ele pela primeira vez. São novas descobertas que eu estou fazendo aqui nessa releitura. Eu consigo perceber coisas que eu não percebi, né, na minha primeira experiência, né, coisas que eu deixei passar na minha primeira leitura, que agora eu consigo compreender melhor. E ainda assim é um livro que eu quero reler de tempos em tempos, estudar, me aprofundar cada vez mais nessa leitura. Estou amando, excelente, maravilhoso, isso aqui é uma delícia. Leiam Grande Sertão Veredas. Estamos lendo também No Caminho de Suan, uma leitura encantadora que vai me acompanhar ao longo do semestre. Eu estou lendo com muita calma, com muita atenção, apreciando a escrita, as reflexões. Também estou lendo livros de comentadores da obra, estudando a obra, aprendendo mais. É claro que eu estou apenas no começo dessa minha jornada e conforme eu for relendo, eu vou aprendendo e me aprofundando cada vez mais na obra de Proust. Eu estou lendo 30 páginas por semana e assim eu vou lendo devagar. É ótimo porque assim eu consigo também fazer estudos, porque quando eu pego um parágrafo desse livro, que já é um parágrafo longo, um parágrafo enorme, ele te faz pensar sobre tantas coisas. Então, para mim, é uma leitura que requer esse ritmo mais lento. E aí você vai apreciando cada vez mais essa obra-prima. Maravilhoso. Outra leitura que segue em andamento é Como Educar Sua Mente. Eu estou gostando muito, aprendendo bastante e também aplicando as dicas aqui do livro, por exemplo, sobre como você pode aprender sozinho com os livros, e são dicas maravilhosas, riquíssimas. Eu gostei, por exemplo, quando ela fala aqui sobre anotações de leitura, trazendo exemplos de diários de anotações, de pensadores, de escritores, como eles faziam, como eles aprendiam. Além de ser um livro que traz muitas referências literárias, esse é aquele tipo de livro que você pode fazer um projeto de leitura, uma lista de livros para ler, baseado nas recomendações desse livro. Inclusive, essa é uma das propostas que ela traz aqui, né? Esse guia, essas recomendações. E você sabe que você vai ler obras de qualidade. Então, com certeza, eu já fiz a minha lista de livros para ler esse ano, baseada aqui nesse livro. Fonte incrível, maravilhosa, que não tem como você não aproveitar essa oportunidade de leitura e ainda por cima aprender com as dicas que ela traz aqui nesse livro. E é ótimo também porque ela complementa o que eu li na obra do Mortimer Adler, Como Ler Livros. Então é aquele tipo de leitura transformadora que só enriquece a experiência do leitor. E recomendo que todos leiam. Outra leitura que segue em andamento é Todos os Belos Cavalos, livro maravilhoso do Cormac McCarthy. Essa também é uma releitura e eu estou gostando bastante. Nós temos aqui John Collie, ele tem 16 anos e ele mora numa pequena cidade rural do Texas.
E depois que o avô dele morre, surge ali um conflito com a família e ele resolve tentar a vida no México, sai sem avisar pra ninguém, né? Não avisa aos pais. E ele vai partir em uma viagem com um amigo dele. Mais uma vez, eu estou gostando muito da história, da escrita, do estilo, do ritmo. Eu fico impressionada porque tudo isso combina com a atmosfera da história, com o ambiente rural, com o Velho Oeste, né? Ele passa por fazendas, então você tem ali a figura do cowboy, que viaja com seu cavalo, fazendo paradas, conhecendo ali outras cidades pequenas, outras cidades rurais. Eles param também em vastidões e planícies. E eles estão em busca desse estilo de vida, de um lugar que vai preservar essa cultura. Ou seja, eles procuram um lugar onde eles possam viver como eles gostam de viver, como eles querem viver, como cowboys, ali com contato com a terra, com fazendas, cavalos. E o que acontece? A história ela tem um contexto, se eu não me engano, ela se passa em 1940 ou 60, não me lembro exatamente, mas a leitura está em andamento, ainda vou fazer pesquisa. É um momento em que a modernidade ela está acabando com esse ideal de vida, com essas tradições. Por isso que eles resolvem cruzar a fronteira para chegar nas áreas rurais mexicanas que ainda preservam tradições ligadas a um estilo de vida ali de trabalho com a terra, ou seja, um estilo de vida rural. E ao longo dessa travessia, as descrições são belíssimas. E como eu falei, tudo aqui combina com o ritmo da viagem, das paradas. Eu acho impressionante o que Cormac McCarthy ele faz aqui com a escrita. Você é transportado para aquela realidade, você viaja junto com ele, você sente esse clima de esperança, de aventura e também de tensão, apreensão, porque eles vão passar aqui por lugares desconhecidos. Então você tem esse contato com a natureza selvagem, com um clima hostil, além de tensões por viverem em algumas situações arriscadas, perigosas, que deixam o leitor apreensivo. Não tem como. Você fica assim. É uma leitura que eu estou amando e com certeza eu vou continuar com a trilogia. Esse livro eu estou comentando ele lá no Instagram, estou fazendo pequenos diários de leitura curtos também. Primeiro para voltar a produzir conteúdo para o Instagram, então pelo menos é uma maneira de começar e vamos ver, né? Depois, conforme for avançando, eu pretendo fazer a leitura de toda a trilogia por lá. Mas por enquanto o formato é esse, um diário de leitura, comentando brevemente sobre o que eu achei, de maneira bem formal. Quem ainda não me segue, pode me seguir por lá. Eu comentei 25%, no próximo vou comentar 50% da leitura, depois 75% da leitura e 100%. Então dessa maneira que eu organizei o cronograma por lá e eu estou fazendo essa publicação de 15 em 15 dias. Me segue lá para saber mais detalhes sobre Todos os Belos Cavalos. Maravilhoso. E ao longo da próxima semana eu vou ler 100 Dias entre o Céu e o Mar. Esse é um livro curto que, na verdade, eu pretendo ler ele em um dia, porque faz parte de um projetinho pessoal. Vou aproveitar que eu estou de férias. Ele tem, se não me engano, por volta de 136 páginas. Mas eu não sei nada sobre o livro, eu não sei como que é a escrita, então tudo vai depender do ritmo, do estilo, da escrita. Se for uma leitura mais lenta, eu consigo finalizar no final de semana ou até mesmo finalizar ao longo do período programado. O próximo livro é Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro, pelo menos eu tenho a impressão que ele seja um livro que tenha um ritmo mais lento, que seja uma leitura mais pausada, você precise fazer aos poucos, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Eu não sei absolutamente nada sobre esse livro, vai ser uma leitura surpresa, mas eu resolvi ler esse livro, primeiro porque é um livro muito bem elogiado, e outra porque ele tem verão no título e ele se encaixa num projeto pessoal de livros que eu selecionei para ler no verão. Apenas uma maneira de encaixar o entretenimento na leitura. E também depois fazer recomendações aqui para vocês de quem quer ler livros com clima, né, com essa temporada de verão, estação. Então, pelo menos eu vou conseguir indicar, recomendar livros temáticos aqui para vocês. Então vai ser um livro que com certeza eu consigo finalizar ele ao longo da semana. Então esses são os 2 livros que estão programados para finalizar ao longo dessa semana. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas atualizações de leitura, o que eu já consegui finalizar, as leituras que seguem em andamento e também as minhas próximas leituras, pelo menos aquelas que eu vou ler e terminar ao longo dessa semana. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão lendo por aí, também se vocês já leram algum livro que eu mostrei aqui no vídeo de hoje, como foi a sua experiência, o que você achou. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também os projetos do canal. Obrigada pela companhia e até mais!